rapidinho aqui. Caleb e a irmã, a sua sogra, né? É poucos sogras e genros que a gente vê tão bem assim, ó, os dois. Esse aqui é o Caleb. Caleb, ele tem uma alegria, apesar de ser cadeirante. Isso não inibe dele, ó. Fez a escola de José, concluiu a escola de José. E isso, irmãos, é uma alegria para a gente. Porque tem pessoas que têm toda a habilidade, às vezes acham toda a dificuldade. Às vezes eu vejo que os irmãos, nós vamos logo, logo mudar essa história. Tem lá uns homens fortalecidos que ele é meio fortinho aqui, irmão. Caleb é bom no garfo que você não imagina. Ele vem estar almoçando ali, o Calebão é forte. E ele tem uma alegria. Sobem ele no cenáculo. E tem gente que tem força para ir. Tem uns que a gente sabe já a idade, dificuldade. Não estou falando isso para chamar a atenção, irmãos, eu estou testemunhando. É a vontade que nos move. É a vontade para estar num lugar. Não é só lá, mas é um lugar que Deus preparou para a gente. Tem homens orando lá, agora os escudeiros, formando um trabalho maravilhoso de intercessão. E é assim, tem irmãos que vêm em outros horários. Não precisa ser só no horário do domingo de manhã. Mas eu estou dando exemplo. Você pode estar na escola Expansão Bíblica, na escola de discípulo, na escola Sou Mulher, Sou Esther, enfim, essa é a primeira fase que nós estamos. Estou dando o exemplo dele. Então, hoje nós estamos recebendo o Caleb como membro da igreja, e estamos recebendo, é Marisa, né? Tem muito nome aqui, irmãos. E os demais irmãos estão sendo recebidos como novos diáconos, né? Tem o casal e o casal aqui. São os novos diáconos, e a irmã também está sendo... É muita recepção. Glória a Deus. A igreja que está agregando pessoas. Primeiramente, os demais já foram recebidos, sejam muito bem-vindos. A família 29. E além de são gente boa, porque são paraenses. Tomador de açaí, comedor de pirarucu. Começar a falar os nomes aqui, você vai se escandalizar. Mas são lá da terrinha, lá do Santarém, lá do Baixo Amazonas. Sejam muito bem-vindos, amados. Quantos recebem esses novos discípulos aqui de Jesus? Sejam bem-vindos. Já estão inseridos em célula, já estão inseridos no diaconato, já estão inseridos na escola. Chegou aqui, tem que trabalhar. Glória a Deus por isso. E nós queremos agora abençoar os irmãos que já estão exercendo o diaconato, mas como hoje é dia de Santa Ceia, a gente reúne quase... A maioria da igreja está hoje aqui, pela manhã e pela noite. Eu quero que vocês estendam a mão para nós abençoarmos esses amados que já estão trabalhando e servindo ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu fico sempre feliz de ver o Caleb. Ele é uma inspiração para nós, Senhor. Na sua juventude, Senhor, ele continua alegre, feliz. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado por esses irmãos que já estão iniciando o seu ministério aqui conosco. Trabalhando com as crianças, participando, ajudando e fortalecendo a igreja no Senhor. Em nome de Jesus, quero dar as boas-vindas a eles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero que os membros dos CDLs que estão aqui venham cumprimentá-los, amados. Dar um abraço, dar umas boas-vindas, Glória a Deus, dá um aplauso bonito aí para Jesus, irmãos, Os membros do... Glória a Deus, Aleluia. A gente fica feliz, irmãos, por ver que a família, A família vai crescendo e Deus trabalhando a vida da gente. E Deus fazendo coisas bonitas, trazendo inspiração. Deus abençoe, amados. Os diáconos voltem às suas posições. Eu quero convidar o Anderson e a Vivian, que vão nos ajudar hoje na distribuição da ceia do Senhor. E enquanto eles estão se preparando, os diáconos se preparando, eu quero que vocês ouçam comigo, coloca para nós no telão aí, filho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Sabe, amados, muitas vezes quando a gente lê esse texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28.
versículo 28. Esse aí mesmo. Esse texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aparentemente, essa é uma advertência, uma sentença. Porque na sequência do texto que Paulo está explicando, ele está procurando ensinar a igreja a discernir o corpo de Cristo. O que está se fazendo? Ele estava doutrinando a igreja de Corinto a não participar da ceia como qualquer coisa. E não é qualquer coisa. Ele estava querendo dizer, porque eles estavam participando da ceia como se fosse um momento de alimentação, só de comunhão entre eles. E Paulo está retificando isso, dando uma corretiva, dizendo: não, essa ceia não é só comunhão entre vocês. Sim, é entre vocês, mas primeiramente é uma comunhão com o Senhor. Então, examine-se a si mesmo. Faça um autoexame profundo da sua comunhão, do seu momento. Não é uma sentença de condenação, é uma observação de um chamado para reconciliação. Sabe, o nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus. Jesus disse assim: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E durante muito tempo, um paradigma religioso, ele caminhou no meio da igreja. Cuidado em tomar a ceia, cuidado. O cara pegava no pãozinho, meu Deus, porque muitos já dormem, muitos. Mas Paulo falava justamente desse não entendimento que iria gerar uma debilidade espiritual. Não é o fato de comer ou beber o cálice, mas é o fato de não discernir para se alimentar, para se reconectar, para lembrar, para experimentar, para desfrutar da comunhão com o Senhor. Então, esse examinar é ver como nós estamos, em que posição estamos, o que estamos fazendo. Estamos legal, se tem alguém que a gente não perdoou. É hora de perdoar, irmãos. A hora da ceia é uma hora de reconciliação. Não é uma hora de exclusão, é uma hora de reconciliação. Então, não carregue mágoas, perdoe, libere perdão. Mas aquele falou mal de mim, aquele me criticou, aquele isso, aquele, irmãos. No meio de uma comunidade, no meio de uma família, no meio de uma empresa, vai ter gente que te magoe, vai ter gente que te fira, vai ter gente que vai falar mal de você, mas esse avaliar-se a si mesmo: não, eu libero tudo agora para estar diante do Senhor. Então, examine-se o homem a si mesmo, não fique guardando nada dentro de você, libere todas as coisas. Por isso, nós, quando chegamos para tomar a ceia do Senhor, devemos ter essa consciência. Nós somos chamados para a reconciliação, não para a divisão ou para nos colocar fora parte do corpo de Cristo. Então, depois que a gente se examina, a gente come do pão e bebe do cálice, porque esse é o corpo e o sangue do Senhor, da comunhão. Amém, Jesus? Então, eu queria que você curvasse sua cabeça: pastor, mas a gente nunca faz sempre isso. Pois é, vou te ensinar sempre quando você chegar para ter esse momento de ceia, aí no banco mesmo, não precisa o pastor fazer essa oração. Não é uma oração normativa, é algo que você tem que fazer espontâneo. Senhor, eu perdoo aquilo que eu pensei de errado. Irmãos, enquanto estivermos aqui, nós vamos estar numa caminhada e num processo, sendo transformados. Feche os teus olhos, mas vamos fazer essa oração, o pastor quer te ensinar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos esse texto e aplicamos em nossa vida, e nos examinamos, nos perdoa, Senhor, daquilo que pensamos errado, qualquer mágoa no nosso coração, qualquer coisa, Senhor, que te desagradou, nos purifica. Nós somos chamados, Senhor, não para sermos condenados, nós somos chamados para sermos reconciliados. O Evangelho
é o evangelho da reconciliação. Nos recebe, Senhor, porque agora, quando vamos participar do corpo do Senhor, queremos estar em plena comunhão, Senhor, contigo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nos purifica de todo pecado, segundo a tua palavra nos diz em 1 João capítulo 1. Se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Agora você sai do seu lugar, vem pegar esse elemento, volta ao seu lugar, espera que todos sejam servidos e aí então vamos participar. Enquanto isso, vem adorando, procure não conversar quando estiver aí. Não é para manter mais espiritualidade, nada disso. É para você ficar um pouco mais concentrado naquilo que você está recebendo, naquilo que está vindo sobre a tua vida. É momento de comunhão, irmão, de reconciliação. Como eu me esqueci do que fizestes por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver os teus milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso, Tu és poderoso. Adore aquele que é digno de todas as coisas, amados. tu és poderoso, realizar teu poder, Senhor. Agora eu posso enxergar, eu te alcanço confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso, Tu és poderoso. Mais. tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Juntos iremos ver, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, essa somente Deus vai mover, Deus vai mover. Bota na fé, juntos iremos ver, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, essa somente Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é Glória a Deus. Pegue na sua mão esses elementos. Pegue agora o pão. Segure na sua mão. Já abra o cálice também. Vamos consagrar agora os elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor. Segure nas suas mãos. Pai, nós estamos agora consagrando os elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor.
para esse momento de intimidade, esse momento que somos chamados a sermos, Senhor, reconciliados. Oh, Pai, esse é o momento da comunhão da Tua igreja. Que haja alegria, que possamos desfrutar cada dia mais, Senhor, da Tua presença em nós e por nós. Consagramos os elementos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podem comer e beber, irmãos. E se você se sentir assim à vontade, dobre os seus joelhos para um momento. Se você não pode, fique assentado, fique em pé. Enquanto o ministério vai adorar a Deus, você faça o seu momento de comunhão. Nada peça, apenas agradeça, apenas adore. Glória a Deus, glória a Deus. Pai Celestial, nós te damos graças pela reconciliação que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que haja comunhão na tua igreja. Fique de pé por alguns momentos. Fique de pé por alguns momentos. Eu queria que esse momento agora, suavemente o ministério canta, mas eu queria que você agora, porque, irmãos, a ceia é o momento entre a igreja e o cabeça da igreja, que é Jesus. Mas é o momento da comunhão entre os santos. Então eu queria que você agora, para 2 ou 3 pessoas, desse um abraço abençoador e declarasse a sua comunhão em Cristo, o seu amor em Cristo. Faça isso em nome de Jesus. Seja a pessoa que está ao seu lado, seja uma outra pessoa. Glória a Deus, podem se assentar aí em nome de Jesus. Obrigado, amados, podem se assentar. Glória a Deus. Sente-se aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de nós adorarmos, nós fizéssemos esse momento de adoração ao Senhor. Salmo de número 116, versículo 12 em diante, diz assim. Salmo de número 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Sabe, amados, esses dias o pastor pregou que a pessoa com a qual mais nós conversamos é nós mesmos. E os salmos é um ambiente de conversa contínua. Davi conversava muito consigo mesmo. E uma das coisas que Davi buscava era às vezes ouvir interiormente a voz de Deus dentro de si.
Ele sempre estava buscando ouvir a voz de Deus dentro de si. Então essa é uma pergunta que ele está fazendo a si mesmo. Ele está conversando com ele mesmo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ele está fazendo uma análise da sua vida e está dizendo, Deus tem sido tão bom comigo. Deus tem sido tão bom comigo. O que eu posso dar para o meu Deus? E ele mesmo responde com essa voz que sai do interior dele. Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Esse invocar o cálice da salvação, irmãos, é apresentar a fonte pela qual ele crê, quem o salva, quem é a sua referência de salvação. Em outras palavras, é quando você dá um destino para aquilo que você crê que aconteceu na sua vida. Davi reconhecia que o Senhor era a sua salvação. E nós reconhecemos e devemos entender isso, devemos colocar isso, que o Senhor é a nossa salvação. Isso, trocando em outras palavras, seria nós falarmos daquilo que Deus já fez na nossa vida em salvação. E ele acrescenta dizendo, invocarei o nome do Senhor, farei da minha vida uma vida de adoração contínua. Então, o que eu vou dar para o Senhor? Eu vou apresentar aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Ele salvou a minha vida, aquilo que Ele realizou na minha vida, e vou ter uma vida no seu altar. É isso que eu vou dar ao Senhor. E ele conclui dizendo, e pagarei todos os meus votos que eu fiz ao Senhor. Davi era um homem de votos. A Bíblia fala de alguns votos, mas você sabe, irmãos, a ênfase da gente entender o seguinte, quando a gente anda com Deus, a gente cria algumas alianças com Ele, que a própria palavra nos ensina. E uma delas é quando nós vamos fazendo, como tem no voto de casamento, que a gente faz o voto de casamento, a gente faz um voto de fidelidade, a gente faz um voto de estar na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Davi está dizendo, eu vou cumprir todos aqueles votos que a minha boca pronunciou, que no meu coração nasceu. Sabe aquele voto? Não é só voto de dinheiro ou de finanças, é voto de oração, é voto de evangelizar, é voto de, enfim, o que nós podemos sempre entender como algo que a gente cria, uma aliança com Deus. Um voto é você criar um pacto com Deus. Senhor, eu vou cumprir, eu vou fazer esse período de jejum, eu vou fazer esse período na madrugada. É um voto que você está fazendo. Né? Tudo aquilo que você, vou entrar na escola, né, de expansão, sou mulher, sou escola, é um voto que você está fazendo. Então, cumpra os teus votos, porque isso aqui, irmãos, é um norte que a gente faz. Sabe, às vezes eu fico pensando, sabe, eu quero terminar os meus dias aqui nessa terra, cumprindo aquilo que eu me comprometi com Deus. E uma das coisas, irmãos, eu quero terminar eu tenho visto muita gente terminar muito mal. Davi terminou muito bem. Eu quero terminar muito bem diante de Deus. E a melhor forma é continuar falando de Jesus, fazendo o meu altar e cumprindo os meus votos com Deus. Sabe, tem gente que vai morrer dizimista, vai morrer ofertante, porque ele fez um voto diante de Deus. Aleluia, isso é um memorial que vai estar diante dele. Talvez não vai estar na lápide dele, mas lá no céu vai estar, esse foi um que cumpriu os seus votos diante de mim. E isso, irmãos, tem uma diferença. Que sejamos aqueles que estamos construindo uma história, né? Muitos têm dito assim, nasci nessa igreja, aqui eu vou permanecer. Sabe, isso são votos, irmãos, são votos diante de Deus. E isso era o que Davi tinha, né? Ele tinha uma vida a qual a sua história é maravilhosa. Que nós sejamos o povo, que possamos reconhecer aquilo que nós podemos dar ao nosso Deus. Pastor, eu não posso fazer muito hoje. Você pode fazer um pouquinho. Faça. Nós estamos numa grande reforma. E hoje, irmãos, na verdade nós inauguramos a nossa mesa sexta-feira. Quem estava aqui no Dorcas aí, que assistiu a peça dos irmãos, né? Uma linguagem missionária muito interessante. Nós inauguramos, mas hoje é oficial, né? Hoje a nossa mesa está ali, de fato, de verdade, produzindo para nós esse som aqui. Amém? É a sua oferta, é o seu dízimo. Agora nós temos uma jornada grande, irmãos. Hoje mesmo a gente chegou ali, né? Já tem uma parte do teto que está precisando mexer. Vamos fazer o nosso melhor. Não aquilo que você não pode, mas aquilo que você pode, semeando na casa de Deus. E vamos cumprir, pastor, eu tenho um voto. E se você não tem esse voto, faça esse voto.
pastor, eu quero fazer um voto. Aquilo que o Senhor me abençoar, vender uma propriedade, vender um carro, uma ação que está na justiça, eu quero abençoar a casa de Deus. Sabe, sexta-feira nós estávamos fazendo uma visita com a pastora e alguém disse, olha, eu tenho um voto pelo Ministério Infantil, lá de Guaratuba. E nós começamos a orar por esse voto, que vai nos ajudar bastante lá. Então, que você possa ser alguém que se levante para abençoar a casa de Deus, amém? Você tem aí o envelope, você tem o QR Code, você tem as maquininhas, da forma que você se sinta à vontade. Mas vamos dar ao Senhor aquilo que brota do nosso coração, irmão. Não que não brota, mas aquilo que brota lá dentro da gente. Puxa, eu tenho sido tão abençoado nesse lugar. Vamos abençoar outros. Ainda temos muitas coisas para fazer. Vamos colocar-nos em pé. Você tem aí aqui tem um QR Code. Você pode apresentar o seu dízimo, você pode apresentar a sua oferta. Mas vamos fazer algo que agrade ao nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, Senhor, oferecer o melhor para o Senhor, para que nós possamos, ó Deus, dar a Ti aquilo que pertence ao Senhor, que os nossos votos sejam entregues diante de Ti. Abençoa cada dizimista, cada ofertante. Muito obrigado, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dá sabedoria e provisão, Senhor, para todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Saia do seu lugar, venha aqui à frente agora, deposite no altar do Senhor, faça a sua semente, quando oferecemos a Deus, vá voltando ao seu lugar. Hoje o nosso tempo está corrido, mas é um tempo de bênção para todos nós. Deus abençoe cada dízimo, cada oferta, que cada um dos filhos e filhas de Deus está semeando na casa de Deus. Glória a Deus. Você que já está assentado, vá abrindo a boa palavra de Deus, no livro de Ruth, coloca para nós ali o livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Do versículo 1 em diante, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante. Você que tem a sua Bíblia, abra lá. Você que não a tem, acompanha no telão. Ruth, capítulo 1, é antes de 1 Samuel, depois do livro de Juízes. Diz o texto assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Pai, esta é a tua boa palavra, ministra ao nosso coração as verdades eternas contidas nesse texto. Fala conosco, porque nós necessitamos, Senhor, sermos inspirados pela tua boa palavra. Eu creio, Senhor, que hoje é uma palavra para cada um que aqui está nesta manhã. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amados, eu pensei em tantos temas para essa mensagem, quando o Espírito de Deus ministrava esse texto no meu coração. Mas eu finalizei com essa frase:
estou indo para Belém. Diga comigo, estou indo para Belém. Eu quero que você entenda uma coisa interessante sobre o livro de Ruth. Ele é um livro, irmãos, que é considerado uma obra-prima. Já falei uma vez isso aqui. Em termos de um poema. O livro de Ruth é considerado uma das pérolas dos poemas hebraicos. Porque o livro de Ruth é um livro de muito simbolismo. Ele está cheio de simbolismo. E antes de eu entrar nas partes trágicas desse momento e as narrativas que a Bíblia conta sobre a ida e a volta da família, olha como é uma coisa interessante. Há alguns nomes, eu quero que você entenda também isso, que às vezes estão contidos na Bíblia, eles estão correlacionados com um projeto de Deus. Então, quando às vezes a gente compreende o que aquele nome quer dizer, ou o que aquela cidade quer dizer, o nome daquela cidade, aquele local, isso nos ajuda a entender por que esse livro está escrito e o que Deus está colocando para nós. Então, eu vou te dar, porque o tempo não me permite, mas eu vou te dar alguns significados de nomes, alguns já conhecidos de alguns de vocês, talvez outros não. Mas veja só, o primeiro nome, né, que eu quero te... Não são os únicos nomes que aparecem, mas eles criam uma conexão no livro de Ruth. O primeiro é Belém. Belém quer dizer casa do pão. Isso nós já ouvimos tantas vezes. Outro nome que é interessante, porque é um personagem que aparece do início ao final do livro de Ruth, Noemi. Noemi quer dizer agradável, e também quer dizer prazer. Então ela era uma mulher muito agradável, né? Noemi quer dizer agradável. Ruth quer dizer amizade. E a gente vê ao longo que ela vai caminhar. Então há uma conexão com esses nomes. Outro nome interessante que aparece na Bíblia é Boaz. Boaz quer dizer rapidez, força. Então ele vai ser o cara que vai resgatar Ruth. Então a palavra que mais aparece no livro de Ruth é resgatador, resgate. Aquele que ia resgatar. Então preste bem atenção, o último nome que eu quero citar para vocês é o filho que vai nascer de Ruth, Obed, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi. Ele quer dizer servo, ou servo do Senhor. Então, é um histórico que muitos dizem assim, para você entender o contexto desse livro de Ruth. Ele aparece como uma simbologia, preste bem atenção, Ruth representando a igreja gentílica, porque ela é moabita, e Boaz como Cristo, que resgatou Ruth. Nós somos a igreja gentílica, mas que Jesus nos resgatou. Então, é um livro cheio de nuances. E por que eu estou te explicando isso, irmãos? Não é a ênfase dessa mensagem, mas para você ter uma panorâmica breve sobre o livro de Ruth. Tanto como você for ler, você lembra disso. Porque eu quero te pontuar uma coisa aqui. Veja só. Elimeleque, com sua esposa, seus 2 filhos, sai da casa do pão e vão para Moabe. Nós conhecemos essa história. Moabe hoje seria as regiões onde você ouve falar da Jordânia. Um local que Deus tinha mesmo proibido que eles fossem. Mas sabe, irmãos, entre tantas tragédias que vai acontecer, porque o marido morre, os filhos morrem. Vai sobrar Noemi e as 2 noras, Orfa e Ruth. E a Bíblia fala que eles viveram ali, irmãos, pelo menos mais de uma década naquela região. Agora a gente precisa ter na nossa mente também o contexto de uma mulher naquela época.
fora da sua nação, estrangeira, sem muita força, sem muita capacidade para reconstruir a sua vida num outro lugar. Hoje as mulheres saem daqui, vão lá para os Estados Unidos, vão para a Europa, e fazem histórias. Naquela época não era assim. Então, uma mulher que já está, talvez, da sua meia-idade para frente, cansada, desanimada, porque se você pegar o texto do capítulo 1, você vai ver que ela se ressente um pouco com Deus. Ela diz assim que colocou a mão sobre ela, na versão lá no original, quer dizer que Deus espremeu ela, é essa expressão que ela usa. Ela se sentia assim, espremida, saqueada, derrotada por Deus. Ela diz assim, não foi homem nenhum, foi Deus que me fez isso. Mas, irmãos, o que eu quero pensar com você, eu quero que você analise, olha só uma coisa interessante. Ela perde marido, ela perde filho, ela está numa terra estranha, ela está cansada, ela está desanimada, ela está revoltada com Deus. Mas a Bíblia diz que ela ouve falar que lá em Belém, a mão de Deus, porque eles saíram lá de Belém por causa que havia fome. Havia muita fome lá, então eles tinham saído de lá porque eles queriam uma nova vida. Mas ela ouve. Agora preste bem atenção, eu quero que você preste atenção nisso. É aqui que eu quero falar com você. Ela está cansada, ela está desanimada, ela está revoltada com Deus. Ela tem 2 noras, ela não tem nenhuma perspectiva para frente. Mas quando ela ouve, eu quero que você entenda isso. Quando ela ouve, ouça isso, que a mão de Deus está vindo sobre Belém, a casa de pão, ela toma uma decisão. Então vem comigo, cansada, desanimada, revoltada com Deus, com 2 horas para dar uma sequência de vida, e ela decide. E aparentemente, irmãos, ela convidou as 2 para ir. Chegou num determinado momento que ela tentou convencer as 2 de voltar. E no próprio texto vai aparecer que ela tinha conhecimento da lei de Moisés, e ela aplica para as 2 noras. Eu não posso dar filho, não vai ter quem me resgate, não sei o que vai ser da minha vida. Orfa decide voltar, mas Ruth continua cumprindo o que o seu nome dizia. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, o que levou, é nisso que eu quero que você reflita comigo hoje. Porque não tem como a gente entrar nos parâmetros. O que levou Noemi? Desanimada, cansada, revoltada, triste. Quando ela vai chegar lá em Belém, ela vai dizer, não me chamem mais de Noemi, agradável, eu sou Mara, amarga. Irmã, da onde essa mulher? Da onde? O que veio dentro dela, o que aconteceu dentro dela, mesmo cheia de conflito, mesmo cheia de desânimo, mesmo cansada, mesmo sem nenhuma perspectiva, ela decide voltar para Belém. Deixa eu te falar uma coisa certa, irmãos. Na vida, eu e você sabe uma das palavras que hoje é muito usada pelos neurocientistas? Chama-se resignar. Os coaches fazem muito uso dessa palavra, resignar. Resignar, você tem que escrever uma nova história na tua vida. Você tem que estar disposto a escrever algo novo, não importa o que aconteceu. Porque veja só, irmãos, preste atenção nisso que eu quero que você entenda. Muitas vezes na nossa vida nós vamos estar cansados, desanimados, e às vezes até não vamos compreender o que está acontecendo, e a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas aqui está um segredo para nós, irmãos, que essa mulher, ela não vai se mover pelo que ela está sentindo, ela não vai se mover pelas dores que ela tem, ela não vai se mover pelo desânimo que ela tem, porque se ela fosse se mover, ela iria talvez ficar lá em Moabe e morrer em Moabe. Mas não, ela está se movendo porque dentro dela uma fé está sendo ressuscitada
acreditada no que Deus pode fazer numa vida que está cansada, desanimada, que perdeu tudo, que está revoltada com tudo e contra todos, mas acredita em um Deus que pode pegar o caos e transformar esse caos em milagre. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, pós-pandemia, ouça só. Por isso eu quero te dar uma boa notícia para você mesmo, que talvez hoje não está se sentindo muito bem. Essa pandemia, ela trouxe um divórcio que varreu várias casas, varreu várias famílias. Quem continua casado aqui, dá um glória a Deus. Essa pandemia, irmãos, só para você ter uma ideia, há uma pesquisa que casais entre 35 e 40 anos foi mais de 1 milhão, só numa tacada que separou. Essa pandemia arrasou muita gente. Essa pandemia, preste bem atenção, ela trouxe, eu estou fazendo um paralelo aqui, 30% das doenças e desequilíbrios mentais aumentaram nessa pandemia, de 30 a 35, quer dizer, gente mais doida do que estava. Quem não ficou doido aí? Que continuação aí, irmão, dá graças a Deus. Sabe por quê? Muita gente ficou doida, irmãos, porque fechou a sua empresa. Os filhos caíram nas drogas. Houve um desarranjo social. O pastor vinha falando que os estudiosos estavam dizendo que era depois de 2 anos que nós viríamos as consequências da pandemia. Nós estamos vendo. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, é um quadro de cansaço mental, é um quadro de desânimo espiritual, é um quadro da gente dizer, o que está acontecendo? Parece que Deus soltou o mundo. Não, meus irmãos, Deus continua soberano, Ele continua no controle. Sabe o que vai fazer a diferença comigo e com você? É o mesmo Espírito que houve em Noemi. Eu estou às vezes cansado, às vezes eu estou até desanimado, às vezes vem até uma guerra dentro de mim. Por que Deus permaneceu isso? Mas eu tomei uma decisão, eu vou para um lugar, e eu vou estar no lugar onde Deus está se movendo, onde a mão de Deus está se movendo, e eu vou ser alvo desse mover de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, você que se moveu a esse lugar, você que se move à oração, você que se move à palavra, muitas vezes você está cheio de conflitos, cheio de medos, cheio de situações que você não entende, mas você está indo ao lugar aonde Deus está se movendo, e quando você vai nesse lugar, o cansaço vai ser vencido, o desânimo vai ser superado, e a fé vai brotar nesse ambiente. Ouça só uma coisa, diga comigo, eu quero que agora você pregue comigo, diga, mesmo cansado, mas com fé, meu irmão, diga, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo não entendendo como Deus está fazendo, diga, eu vou caminhar, diga, eu vou caminhar, diga, eu vou caminhar para a minha Belém, o lugar aonde o meu Deus está se movendo. Dá um glória a Deus aí, irmãos, dá um glória a Deus aí. Diga ao seu irmão, com muito amor, irmão, é para caminhar. Diga para ele, é para caminhar. Diga, é para andar. Diga, não é para parar. Você sente ou não sente cansaço? Sente ou não sente desânimo? Ah, irmãos, tem dias que eu levanto, não tenho nem vontade de levantar. E principalmente esses dias, dói tudo. Dói do alto da cabeça, plano dos pés. Mas dentro de mim vem uma certeza, eu preciso estar no lugar onde Deus está se movendo. Aonde Deus está se movendo, esse cansaço vai desaparecer, essas dores vão desaparecer, e Deus vai me dar ânimo novamente, para me levantar, e mesmo com o coração sangrando, mesmo não entendendo tudo o que está acontecendo, eu vou caminhar para a minha Belém, eu vou caminhar para a minha Belém, eu vou caminhar, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo não tendo todas as revelações que eu gostaria de ter, eu gostaria de saber tudo o que Deus vai fazer amanhã, eu não sei, mas eu tenho uma certeza, Ele vai fazer. E eu quero anunciar isso para ti, meu irmão. Você está cansado? Você está desanimado? Você está confuso?
Porque se você pegar o texto, irmãos, eu quero que você compreenda um pouco a mentalidade judaica. Aquela mulher, ela tinha raízes dentro dela, da palavra que ela ouvira, quando Deus visitava o seu povo. Vai concordando aí, irmão, porque o Espírito de Deus está trazendo uma palavra ao teu coração. Eles tinham entendimento quando Deus estava visitando um lugar. Vou dizer de novo. Eles tinham consciência quando Deus vinha visitar o seu povo. Eles tinham consciência também quando Deus saía. Mas eles tinham consciência quando Deus vinha. Vou dizer de novo para você entender. Eles sabiam quando Deus estava indo. Você sabe que a história de Noemi é muito parecida com a história de Jó? São as duas mais parecidas na Bíblia. O que Jó dizia? Porque eu sei que o meu vive. E por fim, mesmo na tragédia que ele estava vivendo, ele tinha uma consciência do que Deus podia fazer quando ele vinha. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. A gente sabe quando parece que Deus calou, ficou em silêncio. O céu está de bronze. Nada parece que responde. Mas de repente, a gente consegue perceber que Deus começa a mover alguma coisa. E o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, ele se abate quando a gente percebe que algumas coisas não estão acontecendo. Parece que tudo fica mais pesado, tudo fica mais carregado, tudo fica difícil mais de se mover. Mas quando a gente começa a sentir Deus se movendo, tudo aquilo que parece mais difícil, a gente se levanta e diz: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Da onde a gente não espera, Deus começa a fazer. As portas começam a se abrir e Deus começa a aparecer. Levanta a tua mão, eu estou profetizando sobre a tua vida. Deus vai aparecer. Deus está se movendo e está dizendo ao teu coração, independente do cansaço, do desânimo que você está sentindo, Ele está aparecendo para ti, dizendo: eu estou me movendo. Agora acompanha comigo essa cena. Ela continua decidida, ela continua desanimada, ela continua cansada, ela continua decepcionada. E ela chega em Belém. E alguém vem saudá-la. Tu, Noemi, sou eu não. Chame de Mara. Está braba. E uma judia braba, as mulheres são bravas, mas uma judia braba é a mulher ao quadrado braba. Me chama não. Vamos aqui ver se alguém ajuda a gente alguma coisa. Leia o livro de Ruth e você vai ver. É uma coisa incrível, irmãos. Ela não está vendo nada, mas ouça. Quando Ruth sai para trabalhar, porque ela era uma mulher que acreditava, ela cria, ela tinha consciência do que era a palavra. Ela fala para Ruth ir, porque dentro da lei, os pobres podiam recolher. E ela manda Ruth: vai lá, minha filha. Vai surgir uma oportunidade para ti. Além de tudo, ela era uma mulher muito inteligente. Quando a Ruth chega e fala de Boaz, ela diz: chegou a tua hora. Você não pegou ainda, mas vai pegar. Quando a oportunidade está chegando, irmão, quando Deus está movendo a tua Belém, você tem que discernir a oportunidade, a porta que está se abrindo. Você tem que botar o pé. E você tem que tomar posse do teu resgatador.
Você tem que tomar posse daquilo que Deus está abrindo para você, daquilo que Deus está dizendo. Olha, a oportunidade surgiu, e aquela mulher é inteligente, e ela declara e ela entende que o seu momento chegou, a sua hora chegou, era a hora que o mover que está, porque aquele homem, ele era um homem próspero, ele era um homem forte, e olha só que vai se cumprir, quando Boaz bota os olhos na Ruth, ele é rápido, ele é forte, ele vai atrás para poder buscar, porque tinha outro na frente, mas ele botou os olhos nela, porque aquela moabita, ela tinha sido resgatada por um testemunho de uma mulher, que mostrou para aquela moabita, quem era o Deus verdadeiro, e agora, elas estavam debaixo de uma ação, de um Deus vivo e poderoso, não era aqueles deuses mortos de Moabe, mas agora era um Deus vivo e poderoso, que mudava as circunstâncias, que mudava, e ela disse, minha filha, chegou a tua bênção chegou, Boaz, é um canal, que vai ser um abençoador na tua vida, ele vai ser um canal de bênção sobre você, e Deus fará algo através de tudo isso. É por isso, irmãos, que o livro de Ruth fala para nós do resgate que Jesus fez por nós, que mostra para nós aonde estávamos, como estávamos, do jeito que estávamos, e Ele foi nos resgatar pelo poderoso Evangelho. E você está hoje aqui para ter um encontro com um grande resgatador que se chama Jesus de Nazaré. Talvez você entrou desanimado, talvez você entrou cansado, talvez cheio de conflito em Deus, mas aqui está o resgatador da tua vida. Essa oportunidade agora está diante de você, e a minha decisão, a tua decisão é o quê? Nos jogar a esse resgatador e dizer, eis-nos aqui, para que o milagre desça e seja completo em nossas vidas. Há um resgatador sobre nós, irmãos. Sabe o que acontece? É por isso que esse livro, irmãos, é maravilhoso. Ele começa em tragédia. Morte de 3. Mas encerra com Noemi, com Obed, o servo do Senhor no seu colo. E ela, uma das orações mais lindas da Bíblia, é a oração de Noemi. O Senhor me deu de volta, e o Senhor me resgatou, aqui está meu presente. Eu sinto o desejo de profetizar sobre a tua vida. Vai vir sobre as tuas mãos ainda, irmãos. No meio de todo esse cansaço e desânimos e perdas, há de chegar nas tuas mãos, há de chegar em tuas mãos aquilo que Deus está movendo em tua direção, aquilo que Deus tem preparado para você, vai chegar nas tuas mãos. Meus irmãos, a Bíblia nos fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O que temos que fazer, o que aprendemos? Já estou indo para o final. Digo, é nos mover para onde Deus está movendo. Eu estou cansado, o que você faz? Eu estou desanimado, eu estou confuso, o que você faz? Aí está a diferença, irmãos. Não, quando eu estiver animado, eu vou buscar a Deus. Quando eu estiver melhor, eu vou vir para as escolas. Quando eu estiver melhor, eu vou ao encontro com Deus. Quando vir, eu vou vir orar no Senado. Não é assim, irmão. É do jeito que você está. Arrebentado, confuso. Não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Não é para a direita, não é para a esquerda, é para Belém. Não é para a direita nem para a esquerda, é para Belém. Belém aqui é uma simbologia para onde Deus está se movendo. E Deus se move na casa do pão. Graças a Deus, hoje pela manhã, você não olhou o tempo nublado. Você se moveu a um lugar onde tem presença de Deus. Quando você vem o Aviva a Quarta, você está se movendo ao lugar onde Deus está presente. Quando eu abro a minha Bíblia, irmãos, cansado, duvidoso. Semana passada a Mônica me passou a mensagem. Bastiãozinho não estava bem. Bastião é um milagre para eles, é um milagre para nós. Teve ali no vale da sombra da morte. Mas o que é isso, irmãos? É quando você está cansado. É quando você está desanimado. Por que de novo isso, Eu posso ficar só na reclamação.
Eu já não orei, Deus já não curou. Por que tem que orar de novo? Mas ela pede mais uma vez oração. Sabe o que é isso, minha irmã? A gente se move para onde Deus está se movendo. Por onde Deus está se movendo. Às vezes você vai ler a palavra, irmão, você não está com nenhuma vontade. Você está com o coração triste. E eu estou dizendo para algumas pessoas aqui essa semana, você teve muitas decepções. Mas se você crê em revelação, Deus está revelando o teu coração para dizer: te move. Para de ficar chorando só em Moabe e te move. Te move. Vai para a tua Belém. Busca a tua Belém. Vai no ambiente que Deus está visitando. Vai para o ambiente onde a mão de Deus está colocando. Aonde a colheita está vindo. Oh, estou te profetizando sobre onde Deus coloca a mão, a colheita vem, irmãos. E a colheita estava vindo. E ela primeiro saboreou do resto da colheita. Depois, a sua nora foi casar com o dono da colheita. Quem está entendendo isso aqui? Olha só, de viúva, desprovida, a órfã poderia ter achado outro, mas não quis. Porque há 3 sentimentos que envolvem quando estão lá na conversa. Uma mulher desanimada, uma mulher acomodada e uma mulher que tinha perspectiva. Noemi jogou no coração de Ruth: olha, nós vamos experimentar um Deus de verdade, hein? Um Deus vivo, não é essas tuas esculturas mortas aí, não. Tu vai experimentar um Deus vivo. Agora imagine, irmãos, o dia que Ruth começou a experimentar isso. O ambiente de Belém era diferente de Moabe, né? Moabe vem lá do Ló, é uma descendência amaldiçoada. Deus mesmo falou que eles não deveriam se envolver com aquilo, mas uma coisa que parece, irmãos, que é interessante: os protocolos religiosos foram quebrados para que uma moabita fosse aceita, e ela está na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque ela foi uma mulher que experimentou aonde Deus estava visitando. Não importa a tua situação, não importa a tua história, porque esse Deus, quando Ele vem, irmãos, e a gente está no lugar certo, Ele transforma aquilo que é mais terrível, aquilo que não presta para nada. Ele faz algo poderoso e levanta e diz: Ele tira do monturo do lixo e faz assentar com os príncipes. Talvez muitos andavam e diziam: quem é essa moabita? Quem é essa moabita para estar no meio de nós? Passou-se um tempo, eles já não diziam assim: essa é Ruth, ela é nora de Noemi e ela é casada com Boaz. Pega aí. A nossa história muda, irmãos, não pela nossa força, mas pela nossa disposição de buscar um Deus que transforma realidades. Nós não vamos ficar parados, nós vamos nos mover, não importam as circunstâncias dentro de nós. Não seremos governados por desânimo, por cansaço, por confusão, por dúvida, por mágoa. Nós andaremos pela nossa fé num Deus vivo que opera milagre. Enquanto você fica lambendo as suas feridas, nada acontece. Ela decidiu: não vou ficar lambendo ferida, vou me mover para Belém. Não sei o que vai acontecer. O fato é, irmãos, que a gente não sabe tudo o que vai acontecer, mas o fato é da gente se mover e a nossa fé nos empurrar. E a nossa fé nos empurrar. E a nossa fé nos empurrar. E uma porta vai abrindo a outra. Estou dizendo isso para você, sobre a tua vida. Uma porta vai abrir outra. E vai abrir outra. E vai abrir outra. E você vai ver esse mover completo no tempo de Deus. Quem está entendendo hoje essa palavra? Para onde vamos nos mover? Nesse mundo que nós estamos vivendo, irmão, é o maior simbolismo de Moabe. O governo que temos está sendo governado por um espírito de Moabe. Mas no meio de toda essa Moabe, Deus nos deu uma Belém. Esse lugar é seguro, esse lugar é fértil, esse lugar é vivo. Sabe, quando estamos aqui, irmãos, muitas coisas você não está vendo, mas Deus está agindo em teu redor.
em teu favor, porque você se dispôs a buscar ao Deus de Belém, ao Deus que está em Belém. Eu poderia, irmãos, entrar em muitas menções bíblicas sobre Belém, mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero encerrar te dizendo isso. Sempre passaremos por esses estágios de vida, irmãos. E as pessoas que eu conheço, irmãos, que mais avançaram na vida, foram as que não pararam. Esperaram a morte em Moabe. Envelhecer em Moabe. Ficar em Moabe. Morar em Moabe. Há uma palavra para alguém aqui nesta manhã. Deus tem promovido encontros para você. Não fuja da tua Belém. Teu lugar não é em Moabe. Teu lugar é em Belém. É o lugar da tua prosperidade. Belém é uma simbologia. É o lugar onde Deus está. Aonde Deus se move. Eu quero que você fique de pé. Eu tenho uma oração hoje no meu coração. Oração dentro da minha alma. Alguns entraram aqui cansados, já estou encerrando, irmãos. Mas eu preciso fazer essa oração. Pastor, eu tenho andado muito cansado, desanimado. Não tenho forças para me mover. Você se engana, você se moveu até aqui hoje. Você só precisa ter coragem para andar mais um pouco. E dizer um sim para o Senhor. Algo que está sendo descortinado diante dos teus olhos. Você perdeu a força de caminhar com o Senhor. Você perdeu coisas, ficou frustrado, frustrada. Mas nesta manhã, eu não tenho tanto tempo, irmãos. Mas eu preciso fazer essa oração por você. Hoje é dia de um encontro com você na casa do pão. Ah, pastor, você não sabe como eu cheguei aqui. Eu não sei. Mas o Pai sabe. E eu queria que, se você quer essa oração, eu não posso te esperar muito tempo. Você pode orar aí no banco, sim. Mas eu gostaria de orar com vocês, com homens e mulheres de Deus aqui. Você que está precisando voltar para o Pai. Voltar para Jesus. Voltar. Você está cansado. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, rapidinho. Não é voltar para uma religião, mas é voltar para Jesus. Hoje é um dia de toque de Deus. Não toque em ninguém ainda, irmão. Não é para tocar. Só quando eu dar. Venham todos. Só quando eu falar. Não é por nada. Eles precisam ser ministrados primeiro pelo Espírito Santo. Pastor, hoje eu preciso. É você e Deus aqui.